Olá pessoal, hoje na nossa aula de AED 1 a gente vai continuar o nosso estudo sobre a história da computação. Então vamos lá. Esse aqui é o roteiro da nossa aula de hoje, né? Depois de uma introdução a gente vai ver os computadores, né? Um pouco da história dos computadores de acordo com a geração. Tá? Então a gente vai ver os computadores da primeira, segunda, terceira, quarta e quinta geração. Então, o que acontece? Até 1920, computador era um termo que se usava para denotar a pessoa que trabalhava em alguma atividade que envolvesse cálculo. Tá? A partir de 1920, a expressão máquina computacional era denotada, né, era usada para qualquer máquina que conseguisse realizar o trabalho de um computador. Né? O computador era uma profissão. Então, o que aconteceu? No final da década de 40, o termo máquina computacional acabou caindo em desuso e o pessoal começou a usar computador para se referir à máquina, né? Que é o termo que a gente utiliza hoje. E o que aconteceu? O matemático John von Neumann, tá? Ele formalizou um projeto lógico de um computador. Tá? Nessa proposta, ele sugeriu que o computador armazenasse as instruções em uma memória. Tá? E porque isso ia tornar o computador, o processo, né, de computação mais rápido. Ele não ia ter que pegar, ler, executar uma instrução. Não, ele pega todas as instruções, lê para a memória e a partir da memória ele executa. Tá? E até hoje os computadores, né, o celular, segue a arquitetura de von Neumann. Então a máquina proposta por von Neumann, ela tem os seguintes componentes: uma memória, uma unidade aritmética e lógica, uma unidade central de processamento. Tá? A unidade aritmética e lógica fica dentro da unidade de processamento. Tá? E uma unidade de controle. A unidade de controle ela fica responsável por pegar um programa que está na memória e executar instrução por instrução, tá? Dados os dados de entrada. Então, o Alan Turing, né, que era um grande matemático inglês, tá? Ele teve uma grande importância aí na computação. Por quê? Tá? Durante a Segunda Guerra Mundial, vocês provavelmente já devem ter visto o filme sobre a história de vida dele. Se não viram, eu recomendo que assistam, tá? Porque lá mostra que ele trabalhou em uma máquina para quebrar código criptografado dos alemães. Tá? Então, após isso, ele foi influente no desenvolvimento da ciência da computação e na formalização de alguns conceitos, né? Do algoritmo, a computação, e ele criou também o que é chamado de hoje a máquina de Turing. Tá? Provavelmente vocês vão estudar um pouco sobre a máquina de Turing na disciplina de teoria da computação. Aos 24 anos, ele consagrou-se com a projeção de uma máquina, né, que pudesse fazer operações computacionais, que é a máquina de Turing. É uma máquina mundialmente conhecida, tá, que deu origem ao computador moderno. Então, por isso, o Alan Turing é chamado de o pai da computação, tá, porque ele criou essa máquina de Turing que deu origem ao computador moderno. Então, a gente viu que os computadores são máquinas capazes de realizar cálculos automaticamente, né? Então elas possuem um dispositivo de armazenamento e de entrada e saída. Então, os computadores da primeira geração, né, eles são marcados pelo uso da válvula. Tá? Pelo uso da válvula. A válvula é um tubo de vidro, né, parecido com uma lâmpada, ali uma lâmpada antiga, né, que permite controlar o fluxo de elétrons. Tá? Só que as válvulas elas têm bastante problema, né? Elas aqueciam bastante, costuma queimar. Né? Provavelmente quem aí é da old school já viu uma televisão a válvula ou um rádio a válvula. O que acontecia? Você ligava a televisão e tinha que esperar ela esquentar, porque a válvula tinha que estar na temperatura ideal. Senão você ia assistir
a televisão com uma imagem toda distorcida, tá? Então isso aqui é uma válvula. E nos computadores de primeira geração não tinha linguagem de programação. Linguagem de programação, o programador, no caso o engenheiro na época, não existia a profissão de cientista da computação ou engenheiro da computação. Os engenheiros em geral, eles tinham que programar na linguagem da máquina, ou seja, em binário, direto no cartão perfurado. E um dos computadores, né, mais famosos aí dessa geração é o ENIAC, tá? E o pessoal fala que é um dos primeiros computadores, né, de verdade. Então aqui, olha só, ele tinha mais de 17 mil válvulas, pesava 30 toneladas e ocupava 180 metros quadrados. Né? E tinha aí ó, uma CPU de 100 kHz e possuía 200 bits de memória RAM. Né? Então olha só, esse aí é o nosso ENIAC. Agora a gente vê os computadores da segunda geração, tá? Que são marcados pela substituição da válvula pelo transistor. O transistor revolucionou a eletrônica, tá? E os computadores em geral. Por quê? O transistor é muito menor que uma válvula. Tá? Ele não precisa desse tempo de pré-aquecimento, consome menos energia, né? Gera menos calor e era mais confiável, né? Não queimava tanto. Então olha só, aqui na esquerda a gente tem um circuito, tá? Com vários transistores à esquerda. À direita a gente tem um circuito com válvulas. Tá? E aqui, olha só, embaixo é essa placa com os transistores. Então olha só a diferença de tamanho, certo? Então, na segunda geração a gente tem o conceito da unidade central de procedimento, né? Que é a CPU, memória, e agora já existia uma linguagem de programação, tá? E graças ao uso dos transistores, o tamanho dos computadores diminuiu muito. Então, aqui, os computadores dessa geração já são marcados pelo uso da primeira linguagem de programação, né? A linguagem chamada Assembly, que é uma linguagem simbólica. Tá? Em seguida vieram outras linguagens aí de alto nível, como por exemplo o Fortran e o COBOL. Tá? Estão aí entre as primeiras linguagens de programação. Então, nesse mesmo período surgiu armazenamento em disco, né, sistemas de fita magnética para armazenamento de dados e o que possibilitava o usuário acessar os dados, né, porque eles já estavam armazenados numa fita. Na primeira geração não existia isso, era só entrada e saída. Agora a gente entra nos computadores da terceira geração, tá? Que já é marcada pela utilização dos circuitos integrados feitos de silício. Daí vem o Vale do Silício, né? O silício presente nos processadores. Então aqui esses circuitos integrados são chamados já de microchips, né? Porque eles utilizavam um grande número de transistores que possibilitou a construção de equipamentos cada vez menores, né? E isso foi barateando o preço. Então olha só, aqui a gente tem uma moeda e um microchip, né? Então a gente consegue ver já, ter uma ideia da dimensão do tamanho, né? Diminuiu muito, né? Sem comparação, na terceira geração. Então olha só, aqui a gente tem o computador da IBM, né? O System 360, que era voltado já para o sistema comercial e científico. Então olha só, na terceira geração a gente já tem o computador sendo aplicado no uso comercial, né, e científico. Antes, quem tinha acesso a esses computadores? Só na primeira geração, só o exército, né, e o governo. Na segunda geração, talvez aí algumas universidades, né, e agora na terceira geração já está virando um produto comercial. Tá? Na quarta geração, o que aconteceu? O surgimento dos processadores, né, dos microprocessadores. Na quarta geração, a gente já tem aí os computadores voltados para o uso pessoal. Os computadores já foram desenvolvidos para as pessoas, não mais para empresas. Então,
nessa época, nessa geração, os computadores já começaram a vir com o MS-DOS, o Unix, o Macintosh, tá? São os primeiros sistemas operacionais. Então os computadores já eram mais confiáveis, mais rápidos, menores, né? Apesar de, para os padrões de hoje, serem considerados grandes, eles eram chamados de microcomputadores, né? E também com uma maior capacidade de armazenamento. Então olha só, esse aqui. Para quem é da old school, provavelmente já teve um desses, né? No Brasil aqui a gente chegou, a tecnologia sempre chega um pouco mais tarde aqui, né? Então esses computadores começaram a surgir aí no início dos anos 90, né? Você já tinha aí um processador 386, 286, tá? E agora na quinta geração os processadores já têm milhões de transistores, né? Surgiram as arquiteturas de 64 bits que mudaram consideravelmente, disco rígido com capacidade superior a 600 GB, né? Isso foi no início, né? Hoje já é normal a gente ter 1 tera, né? 10 teras num servidor, então pendrives com mais de 1 GB de memória, utilização do CD, né? Que já caiu em desuso hoje. E a quinta geração está sendo marcada pela inteligência artificial e pela conectividade. Então a quinta geração é a geração que a gente tá, certo? Que é a que tem também, onde se enquadram também os celulares, os smartphones. Então eu finalizo por aqui, eu vou deixar o link contendo uma descrição mais detalhada dessa história dos computadores. Eu recomendo que vocês leiam, que é bem interessante para a gente entender a situação tecnológica que a gente se encontra hoje, tá? Muito obrigado e até a próxima.